na live, mas já retornamos. Então, voltando ao nosso estudo, é a respeito da carta aos Colossenses, ok? Então, a carta aos Colossenses. Paulo, no estudo anterior, na exposição que fizemos, nós vimos que Paulo estava motivando ou despertando a igreja para uma vida de oração, uma vida de obediência e uma vida de plena satisfação no Senhor. Então, como nós estamos em uma batalha, uma vida de guerra espiritual, nós devemos viver numa vida de oração. E agora, Paulo, nos versículos 5 e 6, Paulo vai mostrar que agora a vida cristã é uma vida que gera testemunho, uma vida que glorifica a Deus. Então, é uma vida que leva, que faz com que as pessoas reconheçam o Senhor Salvador. Pessoas que desejam as pessoas buscarem o Senhor. Então, o que eu convido os irmãos a observar, eu fazendo uma pequena retrospectiva daquilo que nós temos estudado, é a respeito da carta, que a carta Paulo ele mostra o seguinte para a igreja de Colossos, que esta igreja ela deve conhecer o pleno conhecimento de Deus. Então Paulo ele deseja isto para a igreja, que a igreja ela desfrute desse pleno conhecimento. E o que é o pleno conhecimento que Paulo apresenta na carta aos Colossenses? Paulo mostra no capítulo 1 o que Cristo fez. Então, se nós queremos conhecer Deus, basta conhecermos aquilo que fez. E aí ele mostra o que Cristo é a partir. E aí o que podemos ver é que ele mostra a igreja. E aí o que nós podemos ver também é que ele mostra, e aí ele vai mostrar que o desfrutação do pleno conhecimento de Jesus é você também saber quem de fato nós somos. E aí Paulo ele vai mostrar quem é o homem e o que o homem a situação do homem diante de Deus. Então, Paulo ele vai tratando isso. E agora Paulo ele fala assim, olha, uma vez que nós conhecemos a plena vontade de Deus, Paulo que é agora vez que o Senhor fez, do que ele é, do que quem nós somos diante desta grandeza, agora esse conhecimento ele não fica torna prático no nosso intelecto, mas este conhecimento ele sai da parte intelectual e agora ela se torna algo prático, algo que demonstra às pessoas. E aí Paulo vai mostrar que esse conhecimento de Deus é a santidade que produz em nosso interior. E que essa santidade, ela vai florescendo, essa santidade, ela vai se desenvolvendo no nosso interior, e ela vai agora se tornando algo evidente. Uma mudança está acontecendo em nosso interior, vai até o nosso exterior. Então Paulo mostra que agora como é que esta santidade, essa transformação, ela é vista. A santidade então, ela é vista agora primeiramente no círculo mais próximo. Qual que é o círculo? Ela é o círculo familiar. Tá? Então, ou seja, na vida familiar do cristão, ele é visto no relacionamento conjugal. Então, nós vemos a santificação, a graça de Deus, a transformação do cristão sendo agora aplicada na vida conjugal. E logo após, Paulo mostra também que essa santificação ela é vista também no relacionamento entre pai e filho. Logo após, e que esse relacionamento também ele vai ser refletido na vida profissional entre patrão e funcionário. Também e aí, Paulo, chegando no ponto ao qual nós estamos estudando, entre Paulo ele vai tratar e vai mostrar que agora a santificação, para que essa nossa santificação ela continue sendo efetiva, nós precisamos para estar orando.
precisamos sempre estar em comunhão com o Senhor, em oração, para que possamos, dia após dia, a nossa mente possa ser transformada, Senhor, e os nossos corações possam estar cada dia mais submisso à vontade do Senhor. Então, o Senhor, ele nos convida a estar sempre em comunhão, em um relacionamento profundo com o Senhor. E aí, quando nós chegamos agora no texto ao qual nós estamos estudando, Paulo fala que essa santificação ela vai ser demonstrada agora de que forma? Através do testemunho. Então, que essa questão ele deve demonstrada agora, ele deve demonstrar isso no seu dia a dia. Então Paulo, no versículo 5 do capítulo 4, Paulo ele destaca o seguinte, que nós devemos portar-nos com sabedoria para com os de fora. O que Paulo está querendo dizer aí com isso para a igreja sabedoria? Que agora há uma urgência de testemunho. Ou seja, o cristão ele deve demonstrar isso no seu dia a dia, principalmente para quem? Para os de testemunho. Quando ele utiliza essa questão ou esse termo, mostrar isso no seu dia a dia, ele quer dizer aqueles que de outra religião. Ele utiliza, lembrando que a igreja de Colosso é uma igreja, ela é mesclada, ou seja, ela tem a mistura de gentil com judeu. Porém, ela é numa cidade mesclada. Ou seja, logo, ela tem irmãos que já leram ou assistiram algum tipo de filme que mostra a cultura grega, ou que mostra a cultura, ou assistir o modo de como eles viviam, os irmãos observarão que a vida grega, a postura da cultura grega, os irmãos eram uma cultura libertina, aonde as pessoas viviam em glutonaria, viviam em bebedice, viviam em prostituição, havia até mesmo as prostitutas viviam em glutuais nas cidades de Colosso também, Atenas principalmente, e que na cultura gentílica, ter relações sexuais com estas pessoas era uma forma de demonstrar ou até mesmo ter relação com a própria divindade. Era uma forma Então, o apóstolo Paulo ele vai mostrar para esta igreja o seguinte, que agora nós vamos ter uma na nova natureza, que é o Senhor, agora é o Senhor, era na Senhor, vida do Senhor. Então, ou seja, não é mais vivendo antigamente, segundo a cultura da época, mas sim uma vida que honre ao Senhor, uma vida que agora Cristo era demonstrado. E a vida do cristão deveria ser uma vida diferente da comum da época. Então, Paulo mostra que o portar-vos com sabedoria para com os de fora é que com a mudança de vida, a mudança de hábito das pessoas, eles iriam começar a desejar, a conhecer ao Senhor, de ver essa mudança e essa transformação de vida, vendo que agora a vida é diferente, a vida de hábito das pessoas, que não é uma vida devassa, uma vida de devassa, mas uma com propósito, uma vida de honra, uma vida ao qual a vida dos cristãos deve ser uma vida de respeito a Deus. Então, Paulo diz que a vida do cristão deve ser uma vida de respeito, uma vida de condutas diárias íntegras. Então, ou seja, Paulo mostra que isso quer dizer que nós devemos viver uma vida íntegra. Por quê? Porque as pessoas do mundo observam o nosso
a nossa vida. Então, ou seja, Paulo mostra que para Cristo devemos ou viver a nova vida. Por quê? É uma vida ao qual agora nós transmitimos uma informação. Observam. E se os irmãos observarem nossa vida cristã, viver de fato para todas as vidas, a nossa vida nova é uma história revelada. Se os irmãos observarem, nós estamos comunicando de fato todas a nossa vida, somos pessoas íntegras, fiéis, pessoas de boa pessoas logo nós transmitimos confiança, nós transmitimos fidelidade às pessoas. Logo, se nós vivemos uma vida totalmente de mentira, uma vida de engano, logo nós transmitimos engano às pessoas. Então, o que nós precisamos ver é que Paulo mostra que a nossa vida diária ela deve ser uma vida íntegra. Então, não podemos ser tropeço para as outras pessoas. Isso que nós precisamos ter em mente. Nosso viver deve ser irrepreensível. Nossa, mas como assim? Em que aspecto Paulo fala? É importante a gente ver que ele fala em questão de palavras. Peço para as outras pessoas. Nós precisamos ter em mente. Nosso viver deve ser irrepreensível. Sim. Em que aspecto Paulo fala? É importante ver que ele fala em questão de palavras. Como é que tem sido nosso tipo de linguajar? Será que nós temos falado palavras que denigrem a nossa imagem? Palavras de duplo sentido? Lembra aquele momento que você está lá no trabalho e aí aquele colega faz aquela piadinha de duplo sentido e você ri? Então, a vida cristã já não deve ter esse tipo de hábito. Então, a vida cristã, ela é diferente. Ela deve ser alterada. Deve mostrar já um linguajar diferente. Um linguajar onde você abençoa as pessoas. Onde o seu comunicar, o seu falar, possa expressar, possa ser uma forma que abra portas para o Evangelho. Então, ou seja, se eu sou uma pessoa que sou infiel, não conto mentiras, uso um linguajar mundano, ou seja, depravado, faço piadas de mau gosto, falo palavrão, logo as pessoas olharão para mim e, como diz Provérbios, o irmão ofendido, ele se torna como se fosse uma barreira. Então essa pessoa ela não quer mais ouvir a palavra, porque agora uma barreira é criada entre esta pessoa e aqueles que estão lhe ouvindo. Então é importante nós atentarmos para isso. Outra questão que Paulo também mostra é que o nosso comportamento ele deve ser diferenciado. Não deve ser um comportamento igual às pessoas do mundo. Mas, agora, o nosso comportamento deve ser um comportamento que glorifique a Deus. Um comportamento íntegro. Esse comportamento entra na questão do namoro e do casamento. Observe, infelizmente, nos dias de hoje, como tem sido os relacionamentos. Paulo deve estar uma cristã que nós vimos, pode fazer nada, aquele passarinho e não mostra ver um namoro cristão, ele não pode ir para o Senhor. Então, o comportamento cristão é um comportamento que nós, na vida antiga, vivemos. Ou seja, uma vida de ser, como se nada ou não houvesse ninguém a quem prestar conta. Nós, como cristãos, nós devemos ser diferentes. Então, o apóstolo Paulo mostra que nós devemos viver uma vida diferente, como uma vida de cristão, de pessoas que querem glorificar Deus. E eles não ou seja, imagina um casal que briga em discussões, como é essa pessoa testemunhar de Cristo?
de vários vizinhos, eles também estão aí, então, no meio da pessoa que está de fora, logo ela vai dizer, olha, eu não quero ser cristão igual a eles. Eu jamais não quero ser cristão igual a eles. Por quê? Porque olha a vida deles. Que diferença faz? Então, o que ensina é que nós devemos viver uma vida que glorifica o Senhor. Então, nossos comportamentos devem ser saudáveis. Nós devemos viver uma vida pela imitação, uma vida testemunha. Fomos transformados a ser o Espírito de Deus. Então, Paulo, então, é importante, tanto nos negócios como estudo, será que nós temos CDs, nossos trabalhos, nossos estudos, nos negócios, com temos estou poder, com aquilo que falo. Eu tenho negócio com aquela macabada para poder resolver os problemas do carro ou daquilo que estou fazendo. No meus estudos, eu ali levando hobbies aí, né? Eu estou rolando, estou cabulando aula mentindo para o pai por causa dos estudos. A questão do trabalho, é aquela que chega atrasada no trabalho e aí uma mentira para o seu patrão. Então, questões que Paulo, o nosso testemunho, ele tem que ser verdadeiro, porque nós somos servos do Senhor. Nós devemos viver de acordo com o ministério ou aquilo que nós somos chamados. Somos chamados para ser exemplos. Somos chamados para viver dessa forma, de exaltação, uma vida de glorificação. Paulo também destaca a questão seguinte, que a vida cristã ela seja, porque se eu vivo e vivo como cristão, tem sério tema. Porque o Paulo utiliza lá em 2 Coríntios, Paulo chama de igreja carnal. E o que é uma igreja carnal? É uma igreja que que se diz ser cristã, mas não é. E nessa palavra, Paulo ele destaca o seguinte, ele faz um joguinho de palavra. Essa questão de dizer crente carnal é como dizer assim, gelo quente, que são coisas antagônicas e que são impossíveis. E aí Paulo, quando ele diz o seguinte, crente carnal, Paulo está dizendo que é impossível do crente, ou ele é crente, ou ele é salvo, ou ele vive com uma vida de obediência ao Senhor, ou ele vive numa vida de depravação, uma vida de rebeldia contra o Senhor. Então, Paulo mostra que há duas possibilidades. Ou você é de Deus, ou você não é. Então, Paulo aqui, nós devemos viver a vida amor, uma vida que de fato comunique aquilo que de fato somos. Então, a expressão os de fora equivale ao termo rabínico, né, que denotava aqueles que pertencem a outra religião. Então, ou seja, aqueles que estão vivendo em outra crença, elas iam fazer, elas iriam olhar para o e iriam desejar viver daquela forma, mostrando diferença, mostrando que agora o conhecimento de Deus, reconhecendo que a transformação do Senhor veio em suas vidas. Como também no versículo 5, Paulo também destaca, irmãos, a questão que, além de nós vivermos essa vida de transmitir, de testemunhar sobre Cristo, nós devemos também aproveitar as oportunidades. As oportunidades de pregar o Evangelho. E aí Paulo mostra que devemos aproveitar esta oportunidade, que é o termo que ele utiliza, é o termo kairos, né, que significa minutos, horas, dias. Então Paulo fala que o cristão, por meio do seu testemunho, ele deve estar sempre atento a clamar para proclamar, então, o cristão falar e compartilhar uma vida de obediência. Então, o cristão que ele vive uma vida de obediência ao Senhor, o cristão que vive uma vida de temor ao Senhor, ter unidade, uma vida regrada, uma vida comprometida com o Evangelho. Logo, esse cristão, ele vai ter oportunidades, pois o Senhor abrirá oportunidades para a pregação do Evangelho. Então Paulo ele mostra que nós devemos aproveitar todo o tempo para anunciar as boas novas do Evangelho, anunciar a salvação em Cristo Jesus. Então, além de eu testemunhar com a minha vida, eu também testemunho e assim por palavras. Então, eu vou testemunhar das boas novas do Evangelho, revelando a transformação que o Senhor fez em mim, revelando a transformação que o Senhor fez no meu falar, no meu agir, e assim nós devemos buscar ao Senhor.
Então, Paulo ele mostra que o cristão ele deve sempre viver uma vida de obediência, uma vida de proclamação do Evangelho. Então, nós precisamos sempre buscar ao Senhor viver esta vida. Então, testemunhando do Senhor, o Senhor abrirá portas para o Evangelho e assim nós estaremos remindo o tempo. Como é que remindo o tempo? Procurando sempre em nossas vidas aproveitar momentos para falar do Evangelho, compartilhar do Evangelho do Senhor. Então precisamos ter uma palavra boa e certa para cada circunstância. Então você está preparado porque você está em plena comunhão com o Senhor. Você está em total relacionamento com o Senhor. Então naqueles momentos de dificuldade, naqueles momentos que uma pessoa chega até você e fala e precisa de um conselho, precisa de uma orientação, então você está preparado para compartilhar a palavra do Senhor, assim aconselhando aquela pessoa a viver uma vida que agrade ao Senhor. Hoje muitas vezes nós pensamos muito em ajudar as pessoas assim, levando um prato de comida. Não dizendo que isso não é bom, mas muitas vezes sabemos que você levar um prato de comida, você não resolve o problema dela. É até interessante, um professor meu da escola utilizou uma vez uma ilustração e que eu achei super interessante, que ele diz o seguinte, o que adiantaria se um trem estivesse pegando fogo e indo para o precipício e nós ali resolvêssemos colocar um ar-condicionado naquele trem ou somente apagar o fogo do trem? Adiantaria alguma coisa? Resolveria? Não, resolveria o problema ali temporário, mas o problema maior era o penhasco que estava à frente. Então, ou seja, você aliviava o sofrimento daquelas pessoas por um tempo, porém, eles iriam morrer lá na frente. E aí o que nós precisamos ver é que muitas vezes nós nos preocupamos em ajudar as pessoas, não que isso não deva, mas nós podemos ajudar, mas a maior ajuda que nós podemos fazer a uma pessoa é mostrar o pecado dela diante de Deus e assim fazer com que ela se arrependa e volte aos seus caminhos e olhe, comece a servir ao Senhor. Porque talvez nós chegamos ali para aquela pessoa e levamos um prato de comida para ela, porém ela ainda não reconheceu Jesus Cristo como Senhor. Anunciei, nós aliviamos a fome dela naquele momento. Porém, ela está baixo da ira de Deus. Eu também, se ela morrer naquele momento, depois daquela comida, nós não resolvemos o problema, porque ela foi para o inferno. Então, o que nós precisamos é sempre estar preparado, clamando o Evangelho. Por isso a importância do testemunho, mostrando que recebemos a transformação e a comprometimento com a palavra vai fazer com que as pessoas mostrando que recebemos a transformação e assim o testemunho, um bom testemunho, ele vai fazer com que as pessoas reconheçam o Senhor, que eles possam viver uma vida com o Senhor. Agora, se vivemos uma vida totalmente incompatível com a vida cristã, fecharemos diversas portas para o Evangelho, porque as pessoas olharão para nós e falarão assim, eu não quero porque o que muda, que diferença faz, né? Então nós precisamos ter uma palavra boa e certa para cada circunstância. Paulo aproveitou a sua prisão em Roma para evangelizar, a guarda pretoriana e para escrever cartas às igrejas. Nós vemos, por exemplo, Paulo. Enquanto Paulo estava preso, Paulo pregou aos guardas que estavam ali, né? Então nós vemos ali Paulo eficientemente dando testemunho, mostrando a transformação que Cristo fez em sua vida, além de evangelizar, não somente preso. E olha que, irmãos, Paulo queria falar, fazer diversas reclamações, mas Paulo estava ali, aproveitando aquele momento, ainda que era um momento de dificuldade, onde tudo demonstrava ali negatividade, que poderia fazer com que ele desmasse. Mas Paulo, ele buscou ainda assim transmitir
E aí, não é à toa que a igreja de Colosso estava recebendo uma carta. A carta, de onde que Paulo escreveu esta carta? Paulo estava na prisão. Então nós vemos aí que o Paulo, ele deu esse exemplo. Então nós precisamos, irmãos, viver em todo tempo buscando cumprir a vontade do Senhor. Então, nós vemos aí que Paulo nos incentiva, ele nos desafia a aproveitar as oportunidades na pregação do Evangelho. Então, aproveitar é fazer pleno uso do nosso tempo, proclamar o Senhor. Então, você está ali no Facebook, proclama o Senhor, compartilha a palavra. Claro que nós precisamos também parar um pouquinho e pensar, porque às vezes você fala assim, olha, eu compartilhei um versículo, né? Infelizmente, muitas pessoas têm aquele misticismo, né? Então, ele lê o texto ali, é como se fosse a caixinha de promessa, né? Então, você lê aquele texto que está ali, legal, muito 10, mas ele não sabe o que significa aquele texto. Então, você procurar sempre explicar, né? Fazer uma reflexão ali, estar compartilhando com o seu vizinho também. Então, sempre que tiver uma oportunidade, fale o Evangelho do Senhor para ele, compartilha da graça do Senhor. Claro que nós sabemos que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Mas nós, como instrumentos do Senhor, nós devemos em todo o tempo estar pregando, estar compartilhando do Evangelho, fazendo com que as pessoas conheçam da graça do Senhor. Agora, se o Senhor quer se revelar a estas pessoas, aí compete ao Senhor. Mas nós devemos fazer a nossa parte. E estamos vendo o tempo como sendo um bem de Deus, com valor inestimável. É o ensino aqui com uma chamada a investir nossas energias em ocupação, que serão um testemunho positivo e atraente aos que estão fora do culto da igreja. Então, nós vemos assim, o que nos motiva a isso, a nós buscarmos e dedicarmos as nossas energias a proclamar o dia do Senhor, a testemunhar do Senhor, não somente em palavras, mas também em atitude. Então, uma das características do cristão é ser fiel, é aquele pessoa comprometida, que você pode contar. Então, ou seja, fiz um compromisso, eu honro o compromisso que eu fiz. Olha, eu quero, eu só falo a verdade, eu não conto mentira. Então, que a pessoa, as suas palavras têm credibilidade. Que aquela pessoa que pode contar com você. Então, aquele momento de dificuldade, a pessoa fala assim, olha, a quem eu posso procurar? Eu sei que eu vou procurar tal pessoa porque ela é uma pessoa íntima. Ela não vai ficar espalhando as minhas experiências, meus problemas às pessoas. Né? Então eu posso contar com aquela pessoa porque ela é fiel. Então assim, com essas características, nós ganhamos as pessoas, mostrando que assim como o Senhor é fiel, assim nós somos fiéis ao nosso redor. Testemunhar essas características do Senhor. Então nós precisamos testemunhar essas características. Nós devemos ser fiel. O Senhor, ele é a verdade. Nós devemos falar a verdade. Então, como o Senhor é santo, então, o Senhor, ele é fiel. Nós devemos ser fiel. O Senhor, ele cumpre as suas promessas. Assim também nós somos cumpridores das promessas. Então, ou seja, assim como o Senhor é santo, nós devemos viver uma vida de santidade, pois nós somos ministros do Evangelho. Nós somos proclamadores do Evangelho, então nós devemos viver uma vida que exalte o Senhor. Então devemos ter a palavra certa na hora certa. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. A palavra do cristão precisa ser sempre verdadeira, oportuna, edificante e agradável. Então, claro que, irmãos, no pensamento humanista dos nossos dias, as pessoas acham que você deve massagear o ego das pessoas. Você não deve nunca contrariar, porque se você contrariar, você está sendo ruim, você é uma pessoa negativa. Não é isso que ele está falando. Então, é você ser uma pessoa agradável, ou seja, aquela pessoa que eu posso contar. No momento que eu estou errado, eu posso me falar a verdade e você será transparente. Você vai ser aquelas pessoas, né, como o texto está dizendo, ou seja, temperada com sal. O que é ser temperado com sal? O sal ele serve para preservar a comida. Então, ou seja, nesse conceito,
que você seja uma pessoa que preserve a verdade, mas também jogar muito sal na comida. O que acontece com a comida? Quem vai conseguir comer? Então, ninguém mais conseguirá. Por quê? Porque ela vai ficar muito salgada, difícil, a tirar o nosso paladar. Assim mesmo deve ser o cristão. Então você deve saber o momento de falar. Uma vez eu ouvi uma história de um cristão que chegou no velório, e aí a pessoa estava ali com triste, abatida, e aí o cristão, o evangélico que chegou, e falou assim, ó, isso, chore mesmo, porque o seu pai foi para o inferno. Aí virou um caos naquele velório ali. Então assim, são pessoas que não compreendem. Naquele momento da glória, a pessoa chega assim, meu pai foi para foi para o céu e para o inferno. Você vai falar assim, olha, ele foi para o inferno. Aí você gera caos. Mas ele mostra que o cristão ele tem equilíbrio em todas as circunstâncias. Então há momentos que você vai ter que exortar, há momentos que você vai ter que consolar, há momentos que você vai ter que ser mais enérgico, mas tem momentos também que o cristão ele deve também às vezes se calar. Vai ter momentos que você só precisa ouvir, sentar e a pessoa precisa de um conselho e às vezes ela precisa somente ser ouvida. Então o cristão ele vai saber o momento certo de compartilhar aquela palavra edificadora. Não é a palavra que faz com que as pessoas não desejem o evangelho, mas é uma pessoa que tem preparo para os momentos. Então não pode ser rude nas palavras. Sua palavra precisa ser temperada com sal, ou seja, nem insípida e nem muito salgada. A expressão temperada foge dos dois extremos. Ela não pode ser insosa e nem salgada. Então, ou seja, o cristão ele é equilibrado nas suas palavras. O cristão ele é equilibrado nas suas atitudes. O cristão ele é controlado. Lembra do domínio próprio? O cristão ele tem o domínio próprio. Então ele vive uma vida porque ele sabe que qualquer atitude errada é atitude que desonra. Então, como ele quer viver uma vida de honra ao Senhor, uma vida de adoração, então ele vai buscar sempre ser controlado e viver uma vida íntegra, porque ele foi chamado para adorar o Senhor. Aí você possa ter essa palavra em seu coração. Então, viva uma vida de testemunho ao Senhor. A sua vida, ela deve transmitir, a sua vida deve revelar o Senhor. Então, o nosso dia, seja na escola, seja no trabalho, seja em casa, seja na vizinhança, na área social, no parque, nas festas também, as nossas atitudes devem exaltar o Senhor. Então, nosso testemunho deve ser um testemunho de fidelidade, um testemunho de controle, um testemunho de comprometimento. Então, assim, o Senhor, você abre portas ao Evangelho. E a vida cristã também é uma vida de proclamação do Evangelho. Então, assim como nós testemunhamos e proclamamos o Senhor através das nossas atitudes, vemos ver uma vida através da nossa santidade. Então, hoje vamos estar orando, somos ministros do Pai, nós louvamos, nós agradecemos, proclamadores do Evangelho, Senhor, que o Senhor nos dá de acreditar na sua palavra, de assim, Senhor, sermos edificados dela. A palavra assim certa, a hora certa. Sendo desafiados a viver uma vida temperada com amor, uma vida, Senhor, uma vida onde as pessoas possam reconhecer através das nossas atitudes, através do nosso evangelho, Senhor, as pessoas possam abrir portas. Nós te agradecemos, Senhor, nos ajude, Senhor. E as pessoas possam ver os momentos, Senhor, e desejar, Senhor, que somos Pai, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, e te suplicamos que o Senhor nos ajude, Senhor, a ter palavras verdadeiras nos momentos corretos, Senhor. Que possamos ter, Senhor, equilíbrio, não sejamos como meninos, Senhor, levados por emoções, mas que possamos, Senhor, ter uma palavra verdadeira, agradável e que assim, Senhor, possam fazer com que as pessoas reconheçam a transformação, o agir do Espírito Santo em nossas vidas e assim levando a eles ao reconhecimento e à entrega das suas vidas ao Senhor. É o que nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, vemos aqui que tem a irmã Gislaine, não sei se a irmã Gia ainda está aqui, o irmão Carlos junto com a irmã Célia, a irmã Marta e a irmã
Zilá aí por estar participando. Parece que teve um probleminha no início, parece que houve uma queda aqui e o YouTube deu uma travada e o Facebook, mas agradeço aos irmãos que estão participando. Então que Deus abençoe, eu creio muito na soberania do Senhor. Então se os irmãos tenham uma ótima semana, que Deus abençoe a vida e da família de cada um dos irmãos. Que Deus abençoe. Aí, G, a Lê, você a Lê deve estar junto com a família Bruno, que Deus abençoe. Ficou duas vozes? Eita! Deve ter dado algum problema aqui, tá? Mas que Deus abençoe. Eu vou dar uma regulada. É que eu acho que esse negócio não tem dado problema aqui. Mas, Deus abençoe os irmãos. Qualquer coisa, os irmãos dão esse feedback para mim, que aí eu vou arrumando aqui, tá bom? Deus abençoe, irmãos. Obrigado mais uma vez pela participação. Que Deus abençoe a todos vocês. Fiquem com Deus.